Olá, nação! Eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 360 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém, e tudo que fazemos aqui sempre é para a glória de Deus. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui meu amigo, pastor Carlos Cardoso. Pastor Cardoso, seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Fala, pastor Fábio, fala geração Eu Acredito. Nós acabamos de gravar agora com o pastor Tassos, né? Não deu para transmitir ao vivo, problemas técnicos, mas agora estamos aqui ao vivo e esse podcast vai ser uma benção. Vai ser uma benção, Eu peço aqui perdão porque divulgamos que o doutor Tassos e o pastor Carlos Cardoso estariam juntos falando sobre Deus criou o mal. Se Deus é presciente, sabe de tudo e todas as coisas, logo ele sabia que Lúcifer se tornaria Satanás, e Satanás o causador de toda maldade na humanidade. Então, por que Deus criou Lúcifer? Nós gravamos um conteúdo especial de 30 a 40 minutos no máximo com o Dr. Tasso Licurgo e o pastor Carlos Cardoso com essas temáticas. Então aguarde que até amanhã nós iremos soltar esse conteúdo especial para vocês. Não foi possível gravar ao vivo, mas fizemos a gravação deixando o conteúdo especial para vocês. E tem acontecido muita coisa, viu, gente? Nós estivemos na Rádio Mais FM, rádio do Bispo Samuel Ferreira, pela manhã no debate, e o bispo apareceu de forma remota, diretamente de Orlando, perguntando ao pastor Carlos Cardoso se é ele que anda pregando por aí, dizendo que o bispo é maçom. O pastor Carlos Cardoso confirmou que sim, e o bispo, para mostrar a grandeza do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação, disse que não processou o pastor Carlos Cardoso por ser um irmão e etc. E naquele momento eu olhei para o pastor Cardoso, ele ficou vermelho, o coração acelerou, mas o bispo de fato mostrou uma grandeza, disse que o perdoava por ele estar pregando por aí. Até, inclusive, no Eu Acredito Podcast, viralizou um corte em que o pastor Carlos Cardoso, no Eu Acredito Podcast, havia afirmado que o bispo era maçom. E aí, pastor Cardoso, qual foi o seu sentimento concernente a essa fala do bispo liberando perdão para o senhor? É algo assim que a gente precisa esclarecer, né? A questão que existem muitas fontes que ligam a família Ferreira à maçonaria, né? Só que existe dentro do rito maçônico de iniciação, e é importante a gente frisar, que o maçom ele não pode negar que ele é maçom. Então, veja bem, a atitude do bispo de falar publicamente eu não sou maçom, ele está declarando que ele não é maçom. Porque se a pessoa nega que ela é maçom em público, ela automaticamente vai ser disciplinada pela maçonaria. Existe uma punição. Então, assim, imagine que você é maçom, Fábio, e eu pergunto para você, você é maçom? Aí você vai dizer, são coisas que estão dizendo por aí. Você não me respondeu. Agora, você afirmar publicamente eu não sou maçom, tem o agravo de disciplina. A pessoa ela vai ser punida e tal. Então, assim, eu já errei muito no meu ministério, né? E eu não me retratei lá com o bispo por causa do debate e tal. Ele liberou perdão, foi uma bênção. Eu digo assim, muitos pastores da Igreja Assembleia de Deus Madureira não me levavam a pregar por causa desse vídeo, né? E ele me perdoou, falou que eu estou autorizado a pregar em todas as igrejas Madureira do mundo, inclusive agora acabou de me ligar um pastor da Flórida, fechando uma agenda. Então, assim, é uma benção. E assim, errar é humano, né? Permanecer no erro é burrice. Tolice, né? Então, assim, eu reconheço pela postura dele de falar publicamente e confesso que eu fui preparado. A ideia, se ele me confrontasse no ponto de me dar a opção de falar, eu ia perguntar.
Se o senhor falar publicamente que o senhor não é maçom, eu retiro minha palavra. Eu fui preparado para falar isso. Só que ele já se antecipou e ele disse antecipou. Que não era. Ele antecipou. Então, eu sabia que eu estava indo para a rádio do bispo em que ele aparece num debate. E que a gente já sabe dos bastidores que já havia aí um burbúrio, né, de eles estarem brabos pela fala. Então, eu já fui preparado. Então, eu já fui com isso na mente. Se ele me perguntar, eu vou perguntar. Se o senhor negar publicamente que o senhor é maçom, eu retiro minha palavra. Então, aqui no podcast, eu acredito que foi o vídeo que mais viralizou, eu retiro minha palavra. Então, o senhor se retrata, né? Sim. Da mesma forma que ele disse que te perdoava, mas o senhor não pediu perdão lá. O senhor pede perdão para ele? Perdão, bispo. Deus abençoe sua vida e vamos caminhar em prol do reino, né? Agora, o pastor Carlos Cardoso, o senhor há de concordar comigo que o bispo ele é uma sumidade no Brasil, e eu nunca, assim, eu não posso dizer que não existem líderes misericordiosos semelhante ao bispo, mas de forma pública, sim, a gente percebe que o bispo ele deu uma nova chance para muitos ministros, pregadores, pastores que hoje estão pastoreando a Adebrais. Ele estende as mãos. O caso mais recente é da própria missionária Isa Reis, que em público ele disse que a Isa Reis nada impede dela estar ministrando nas Adebrais, mediante a escândalos passados. Ou seja, ele mesmo disse que ela já foi tratada, já passou pelo processo. Isso poucas lideranças fazem no Brasil. E isso aqui é uma qualidade do bispo que a gente precisa ressaltar, né? A gente vê o seguinte, né? Eu tenho uma frase que eu carrego: nunca condene alguém pelo pecado que cometeu antes, porque você não sabe o que aconteceu entre essa pessoa e Deus hoje, né? Uma vez que Deus perdoa, está perdoado. E quem somos nós para tacar pedra em... Só que o sistema religioso é cruel, principalmente o pentecostal. Então, no meio assembleiano, né? Porque pode ter duas visões. Primeira visão, ele abraça todos os pecadores. Mas será que não é o que Jesus faria? Né? Toda coisa ruim vai para Madureira. Tipo assim, não é um obreiro bom, não é um pastor bom, vai para a Assembleia de Deus Madureira. Mas não é uma alma. Será que eu posso tratar um obreiro, um irmão, porque está errado, porque errou, porque pecou, e dizer, já que é ruim, vai para Madureira mesmo? Ou eu deveria abraçar essa pessoa, né? Você vê que Jesus nunca mandou Pedro tirar a espada da bainha, a ponto que Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro negou Jesus, mas quando Jesus ressuscitou, lá em Marcos 16, dizei aos discípulos e a Pedro. É louvável, né? Eu, pastor Carlos, dito muito isso. A gente tem que estar na hora de a gente soltar as pedras e acolher, porque tem muita gente ferida que precisa de acolhimento. E se for acolhida do jeito certo e aprender a ser tratado, né? Muitas das vezes o escândalo é ruim. E quando Deus expõe, como muitos obreiros, cantores e pregadores, o pecado, é porque já estava fedendo. Mas se Deus expõe é porque quer tratar. E se a pessoa deixa ser tratada, ela pode ser restaurada e ser um agente de cura ainda na vida de um monte de gente que viveu o que ela está vivendo. Então hoje o senhor também acabou soltando as pedras. Condenar para quê? O senhor soltou as pedras sobre isso, soltou, né? Não, a questão ali da fala, né, é o que eu estou falando. Existem muitos documentos ligando a família Ferreira à sociedade secreta. Então, assim, isso, né, em muitas falas pesado. Só que, é o que eu falei, um maçom não nega publicamente que ele é maçom. Então, a fala dele faz com que eu retire a minha palavra. E pede perdão ainda, E peço perdão ainda. Nobreza Você está forçando isso, mas... Não tô. É nobreza da sua parte. Não, eu reconheço que errei, como eu já me retratei, né? É o grande problema que, pelo menos eu tenho aprendido. Eu tive um problema com um pastor, que em uma live eu pedi também publicamente perdão a ele, porque eu expus ele em questão do negócio de geopolítica aí. Então, assim, muitas das vezes no âmbito ali de estar falando, você acaba e você nunca imagina que um vídeo vai viralizar. A gente sabe disso, né? Tem vídeo que a gente posta que a gente acha que vai viralizar, não viraliza. Aí você posta um vídeo que acha que não vai dar nada, esse vídeo chega onde você nem imagina. Mas, para mim foi bom e
página virada, Como e ele a disse, gente, a vida segue, né? a gente amadurece com os erros, né? Existe aquela questão, né? Existe o inteligente e o sábio. Mas isso também nos leva a uma lição de verificar bem Sim. as coisas e as situações antes de nós afirmarmos e falarmos, né? Por exemplo, quando você afirma, é até cabível de processo, porque entra como calúnia ou difamação. Mas quando você coloca como suposição, possivelmente, entendeu? Já alivia, né? Já alivia. Agora, uma afirmação sobre alguém, sobre uma ação, ou no caso dessa situação, afirmar que ele acaba sendo muito pesado se não tiver uma prova cabível a ponto de dizer que é. Então, tem pessoas, por exemplo, que está dizendo, pastor, o senhor poderia ter ficado sem essa, se o senhor não afirmar. Que as pessoas. O que mesmo minha esposa acabou de me ligar, como é que você tá? Eu falei, eu tô ótimo. O que as pessoas falam a meu respeito não determina quem eu sou. Então, eu não me abalo pelo que as pessoas falam. Mas foi nobreza também da parte dele de esperar esse momento que aconteceu. Sim, eu acredito que ele entrou proposital para fazer o que ele fez, né? E eu fui sabendo que isso poderia acontecer. Ponto que eu fui preparado, que se ele me confrontasse, eu iria dizer, se o senhor negar publicamente que o senhor é maçom, eu retiro minha palavra. Mas ele se antecipou. E ele se antecipou. Mas, ô pastor... Então, imagine, eu sei o peso do que eu falo. E como eu assumi que falei. Assumiu, né? E está assumindo aqui. Estou assumindo que é. E se retratando, né? Sim, com certeza. Mas a partir desse momento, por exemplo, o senhor cometeu um equívoco. O senhor não cai em descrédito em suas afirmações geopolítica a partir desse equívoco cometido de ter afirmado algo de uma pessoa que ele não é? Não, eu não vejo por esse lado, porque daí as pessoas só ver quem me acompanha sabe o rumo das coisas do que eu falo, né? Então, assim, uma coisa que eu não retiro, que a maçonaria está dentro da igreja. Isso eu não retiro. É um fato. É um fato. E em todas as denominações. Todas as denominações, a maçonaria está lá? Está presente. Isso eu não retiro. E isso é público, né? Então... Mas aí eu volto àquela pergunta que as pessoas me batem constantemente quando eu pergunto isso. E qual é o problema de um pastor ser maçom, pastor? A ideia de um pastor ser maçom, primeiro que é uma sociedade secreta. Então, veja bem, o que é satanismo? A palavra satanismo original é tudo que é feito em oculto. O que é a maçonaria? É uma sociedade secreta que a iniciação dela você se compromete a não falar nada do que acontece dentro dos ritos. E dentro da subida de degraus, você não pode falar nada do que acontece lá. Você fez um juramento com uma espada no pescoço, com venda nos olhos, com a calça rasgada, camisa rasgada. Quer dizer, existe todo um ritual que você não pode falar nada. Então, tudo que é feito lá é oculto. E tudo que é oculto é satânico. Outra questão é a iniciação da maçonaria, que quando o camarada bate na sala, né, que o grau... quem recebe, né, vamos dizer, o pastor lá da loja maçônica, o líder da loja maçônica, vamos tirar pastor, apesar que tem muitos, vamos lá, ele vai dizer, quem é que está batendo na porta? Aí os auxiliares vão gritar, é um ser que está saindo das trevas e quer entrar na luz. Então, na minha visão, um pastor dizer que está nas trevas e quer entrar na luz, e a luz é a maçonaria, ele está negando a sua salvação. Isso é forte, e isso, né? Eu não tiro, isso é uma realidade. Aí existem as questões, né? Até lá no meu Instagram tem um documento da Igreja Presbiteriana Maçonaria, do racha que houve por causa dos pastores maçons, batistas e a maçonaria. A Igreja brasileira, batista brasileira, começou numa loja maçônica. A Igreja Batista. No Brasil. E o próprio Augusto Nicodemos da Presbiteriana havia dado um alerta dizendo que a Presbiteriana não aceitaria mais pastores maçons. Ministros maçons. Ele está afirmando e não conseguiu tirar, tá? A ideia era tirar, mas não conseguiu tirar. Então, a partir de agora, na Igreja Presbiteriana, pastores maçons não podem mais assumir a igreja. Mas eu até falei lá no debate para o bispo que foi muito bom esse posicionamento dele. Ele não deve justificativa para ninguém. O bispo ele é grande, ele tem uma grandeza extraordinária no Brasil e no mundo. Agora mesmo foi inaugurada a Debrais em Orlando, coisa linda, uma multidão. A Debrais está praticamente em todos os lugares do mundo. Ministros, homens de Deus, pregando o evangelho, ganhando vidas. Igrejas abençoadíssimas sob a liderança do bispo. Não deve justificativa. Mas ele vir em público
e falar que ele não é, trouxe esclarecimento e luz para muitas cai pessoas. por terra. Cai por terra o que as pessoas ficam disseminando por aí, né? Sim, cai por terra e ele lava a honra dele, né? Porque ele nunca ele falou. E aí vem a importância, né? A Deus tem seus meios de trabalhar. Porque você falou, o que você falou para ele? Que você sempre ouviu falar, não só. Não é só o senhor que fala. Muitas pessoas faziam essas afirmações. Eu falei lá no debate. E agora ele vindo e trazendo clareza, afirmando, não sou. Agora não tem nada contra ele, meu irmão. Pode até o diabo vir acusar ele, e ele fala, não, já tem aqui. Eu disse que eu não sou. Igual o pastor Silas Malafaia também. O pastor Silas Malafaia contou no Eu Acredito podcast pai dele, né? Que um vereador tinha dado para ele uma placa, alguém mal intencionado colocou o logo da maçonaria e espalhou nas redes sociais associando o pastor Silas Malafaia à maçonaria. Então ele falou, não, eu não sou maçom. O bispo agora também veio e falou, o bispo Abner, aí citou mais uns 2 nomes, nós não somos maçons, e falou de todos os ministros da Madureira que não são maçons. Então aqui cai por terra qualquer narrativa e qualquer acusações do inimigo, e que Deus continue abençoando a vida do nosso bispo, que é uma referência na nação brasileira. Que Deus abençoe o bispo. Que Deus abençoe. Mas a maçonaria precisa ser combatida de dentro da igreja, na sua visão? Com certeza. Infelizmente, a gente vê que está... por exemplo, no Mato Grosso, teve uma reunião de líderes evangélicos e irmãos evangélicos da maçonaria. Então, ela está presente em todos os lugares. E, por exemplo, isso eu vi, isso que eu estou falando aqui, posso falar, não sei o nome do pastor, mas em Xerém, no Rio de Janeiro, tem uma igreja batista, o pastor é maçom, e ele fala no púlpito que todo mundo deve ser maçom. Ele fala? Fala publicamente. Então a maçonaria não é tão ruim assim, não? Como eles falam. Mas é aquela questão, né? Existe toda uma disciplina, todos os rituais, mas a gente sabe que os degraus que vão subindo, o conhecimento que vai se adquirindo, é um afastamento da verdade e da palavra de Deus. Eu não lembro quem eu recebi no podcast que atribuiu a frieza da igreja contemporânea, a letargia espiritual, ao aumento de maçons dentro da igreja, tomando conta até do movimento pentecostal. Aí a pessoa falou que esse advento da maçonaria dentro das igrejas pentecostais está diminuindo o fervor espiritual da igreja, a manifestação do Espírito Santo. Na sua visão, esse aumento do advento da maçonaria da igreja está nos levando, de fato, a esse advento de frieza? Eu não ligaria, né? Mas são pessoas pesadas, né? Que tem influência, né? Se tem posto de liderança, influencia sobre o povo. Isso a gente não pode negar. Então, mas existe N questões, que o afastamento da verdade é um sinal do fim dos tempos, né? Então, a gente não pode negar que a apostasia está ligada à volta de Jesus, e a apostasia é um sinal da vinda de Jesus. Um pastor ser maçom, o crente achar que é normal ser maçom, é apostasia. E isso traz esfriamento e afastamento da verdade. Mas tem muita influência. Muito. E nós, é fato que Jesus está às portas, né, pastor? Então, nós estamos vivendo esse tempo de apostasia, não só correlacionando a maçonaria, mas o aumento de disseminação de heresias, filosofias humanas, doutrinas de demônio. O povo, de fato, está se apostatando e abandonando a fé. E isso aqui não está correlacionado apenas à liderança da igreja, mas as pessoas que se dizem ser igreja estão arrumando doutores que façam cócegas em seus ouvidos, né? A gente está vivendo um tempo... Essa semana Deus tem falado muito comigo sobre Jeremias 2,13. Jeremias 2,13, Deus está dizendo que a nação de Israel cometeu 2 pecados. O primeiro pecado, se afastaram dele a fonte de água viva. Segundo pecado, criaram cisternas rotas, cisternas rachadas que não seguram água. Então, veja bem, a gente está vivendo num tempo no cristianismo de crentes com cisterna. Eu vou explicar. Todas as cidades na Palestina, elas eram feitas próxima à água, porque a pessoa tinha que ir no rio buscar água para trazer para sua casa. E isso era um movimento diário. Você tem que ir lá todo dia pegar água para você comer, para você beber, para você lavar a roupa e tal. O que eles fizeram? Eles criaram cisternas para pegar água da chuva e não precisar ir na fonte. O que Deus estava dizendo?
que o povo tinha se afastado da fonte de água viva e estava abastecido as suas cisternas sem precisar ir na fonte. Então, hoje, diante do que você está falando, vamos lá, o que é cisterna rota? O povo ouve uma mensagem tremenda domingo. O que o povo diz? Você já ouviu e eu já ouvi isso. Meu Deus, fui alimentado para a semana toda. Isso é o quê? É cisterna. Deus é um Deus de relacionamento diário. Por que Deus descia todo dia na viração do dia? Para se relacionar e conversar todo com o dia. homem. Todo dia Deus descia. O maná era para todo dia. Não podia guardar maná. Porque Deus queria ensinar o povo a ser totalmente dependente dele. Tem que vir na fonte todo dia. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Todo dia. Né? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, o que nós estamos vivendo hoje? A gente está vivendo um evangelho que as pessoas têm cisterna e cisterna rota. Por quê? Porque elas estão ouvindo mensagens que não é água viva. E por que a cisterna é rota? Porque vaza tudo. A pessoa ela não tem... o alimento que ela tem não é substancial. Não gera crescimento, não gera adoração, não gera amor, não gera perdão, não gera ganhar almas, não gera influenciar. Isso é muito forte, pastor, porque eu tenho notado, assim, existe um extremismo dos dois lados. A gente sabe que existe uma teologia barata, nós temos uma teologia da hipergraça, um evangelho light, um evangelho derretido que pregam por aí. Mas, em contrapartida, existem púlpitos sérios que pregam a verdadeira mensagem do evangelho, uma mensagem genuína, uma pregação que confronta, que leva as pessoas ao arrependimento. Mas é perceptível que essa mensagem que leva as pessoas ao arrependimento, uma mensagem séria, que confronta, não está mudando a vida das pessoas, não. A sensação que nós temos em alguns momentos é que o evangelho, que ainda que seja o verdadeiro que está sendo pregado, não está levando as pessoas a uma mudança de vida. Por exemplo, as pessoas participam aí, geralmente, 3 dias de congresso. Vamos lá, que os 3 dias de congresso foi uma mensagem genuinamente cristã, confrontadora. Por que a vida do povo não muda? Porque não vai na fonte de água viva todo dia. Essa é a visão. É isso daí mesmo. Fiz uma campanha, cisterna rota. Participei de um evento, fui no seminário. Agora, mas a pessoa ela esquece do seu relacionamento diário. E o crescimento ele vem através do diário. Não é só ouvir, é praticar. É praticar, é você viver a palavra. É você pôr em prática na sua vida, é você criar um hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de buscar, o hábito de ter um relacionamento profundo com Deus. Isso está sendo quebrado. E eu sempre digo, as pessoas estão vibradas em pastores. Meu pastor prega muito. Maravilha. Mas você está crescendo? Eu, quando fui pastor de igreja, eu falava no púlpito para o povo, se vocês não estão crescendo aqui, saiam daqui e vá para um lugar para vocês crescerem. Porque estar no corpo de Cristo é para você crescer. É que as pessoas hoje também estão em busca de gurus espirituais. As pessoas querem que alguém pague o preço por elas. Porque é o instantâneo, né? A nossa mente está sendo programada para o instantâneo. Elas não querem jejuar, elas querem que alguém jejua para elas. Sim. Elas não querem orar, elas querem que alguém ora por elas, né? Então, a vida delas não muda com o sacrifício dos outros, a não ser com o sacrifício de Cristo na cruz. Mas elas também agora precisam também viver a praticidade do evangelho e da palavra, né, sim, pastor? Tem muita gente que vive dos outros, do testemunho dos outros, da experiência dos outros, e não tem a própria experiência. Porque não vai na fonte de água viva. Quer dizer, 2 pecados Israel cometeu contra mim. Me abandonaram a fonte de água viva e criaram cisternas outras. Ter o guru, ter o revelador, ter aquele, né, que nem tem um camarada no Espírito Santo. Se eu acompanhei uma ligação, onde você está congregando? Eu não estou congregando em lugar nenhum, eu tenho uma profeta, eu ligo para ela todo dia, ela lê um versículo para mim e ora por mim. Quer dizer, ele tem alguém e vive por aquele alguém, como que se fosse o guia espiritual dele. Não é o Espírito Santo. Quem é que nos guia? O Espírito Santo e a palavra, não é as pessoas. Mas é isso que está acontecendo com esses influencers também, né? Antigamente, os influencers contratavam um babalorixá, um pai de santo, pessoas de outra religião. Há um tempo atrás eram os videntes para dar um direcionamento, apontar destino, o que fazer, para onde ir. Hoje em dia, você pega os influencers, eles estão contratando
profetas, né? Nos aniversários tá indo o quê? Os profetas. Agora mesmo teve até um influencer, Lucas Guedes, que ficou chorando nas redes sociais porque a Cassiane havia combinado de ir no aniversário dele e desistiu de ir depois. Porque parece que eles querem se apegar com um pastor como desencargo de consciência das suas atitudes para não ter compromisso, quer dizer. E o revelador faz esse papel. Esse que é o problema da cisterna outra. O revelador, ele vai falar tudo que a pessoa quer ouvir. O dia que ele falar para a pessoa se arrepender, abandonar o pecado, ter uma vida de comunhão com Deus, aquela pessoa abandona aquele revelador e vai atrás de outro. Forte isso aí, né? Não quer mudar de vida, né? Ela quer alguém que aprove o erro dela. Essa é a verdade. O caso do Ítalo Santos, por exemplo. Sim, tinha uma profeta. A Vitória não revelou, a Renálida não revelou, aí precisou o Felca revelar. E você vê, estava tão nítido, e aí que teve pastores que falaram, um monte de cristão consumindo aqueles conteúdos. Por quê? Porque tem uma pessoa influente no meio gospel que está dando sombra para o pecado desses camaradas. Então, veja bem, por mais que não pareça, mas a influência dele tá indo num culto, de sempre ter uma pastora orando com ele, de ele estar cantando o hino, de ele dar um carro para a pastora, de a pastora fazer o casamento. Então, tudo influencia o gospel com esse miticismo, achar que não tem nada a ver. Seguir essas pessoas e achar que tá tudo bem. Então, essas pessoas não têm comunhão com Deus, porque a partir do momento que eu tenho comunhão com Deus, o desejo do abandono do pecado é natural. Eu quero agradar. Então, se eu estou no gospel e amo viver uma vida pecaminosa, eu preciso voltar para a fonte de água viva. Eu estou vivendo de cisternas rotas. E que avivamento é esse que nós estamos vivendo na igreja brasileira? Que as irmãs, e glória a Deus pela vida delas, né? São servas de Deus, chamadas pelo Senhor, têm um ministério incrível, a ponto de conseguir lotar estádio e colocar mais de 65 mil pessoas em um estádio, mulheres ainda, e ainda pago, entendeu? Isso é um avivamento. Uma igreja tem a capacidade de fazer a virada do ano através de uma das redes televisivas com maior número de audiência, que é o SBT, faz a virada de lá em um estádio. Nós aparentemente estamos vivendo um avivamento, mas que avivamento é esse que não está mudando a vida das pessoas? Como dizia Paulo Júnior, o avivamento que a igreja brasileira vive promove o pecado, parece. É libertinagem, né? Infelizmente tem muito fogo estranho, né? Infelizmente. A gente sabe, por exemplo, um evento como no Maracanã que foi feito, a estrutura por trás, o investimento foi muito grande. Não chega num número daqueles ali sem muito marketing, muita estrutura. Muito investimento. Sim, teve muita... Se salvou almas, eu vou pegar aquela linha que eu sempre pego. Se Jesus estivesse na Terra, Jesus ia proibir? Não ia. Deixa que pregue. O que importa é que o evangelho seja pregado. Né? E aí vem a questão crítica, né? Do que foi pregado, do que foi ministrado, do que foi orado. E eu, como eu defendo essa visão de arrependimento, eu não vi eles oraram na bandeira do Brasil, não há espaço para arrependimento. Esse que é o problema. Não existe avivamento e despertamento genuíno sem o abandono do pecado. Não existe avivamento sem arrependimento. Então, tudo que foi feito é motivando as pessoas. É motivacional. E não abandone o pecado, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Né? Aí vem a questão da virada de ano. É louvável? Vamos dizer assim, é louvável. Pelo menos melhor... até o Globo divulgou. É melhor ter um culto do que show de Roberto Carlos, né? Sim. E aí vem, a pessoa pagou para ir no evento desse, a pessoa paga para ir no shopping, paga para comer pizza, paga para tudo. Então, quer dizer, se eu pago para comer, o que tem? Eu pago para ir no evento. Porque é um... Existe, por exemplo, lá, vamos pegar o da Lagoinha, não defendendo. Teve a área VIP. Eu vi lá o pastor que saiu da direção o André Fernandes, ele falando, quem pagou as cadeiras foi a área VIP. Era R$400 cada cadeira. Foi uma forma de arrecadar fundo para pagar a cadeira para o povo estar sentado. Então, quer dizer, as pessoas olham lá, arrecadou 10 milhões, tal. E quanto foi pago?
quanto sobrou disso? Então a pessoa vai colocar só no valor que entrou e esquece de tudo que foi gasto. Aí o problema é que o povo quer saber também aonde as irmãs, o que as irmãs estão fazendo com o dinheiro que restou para elas. Os irmãos não podem ser abençoados também, não? E aí, se as pessoas que estão lá, então, né, vamos lá, né, se sente bem ouvir o evangelho e aconteceu algo na vida delas, porque todo milagre acontece pelo nome de quem? Jesus. O nome de Jesus foi invocado. Pode ter acontecido milagre, pode ter acontecido cura, alguém pode ter um encontro com Jesus. Então, a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha a dizer que Deus não fez nada num ambiente desse. É até pecado. Porque tem pessoas até que estão na inocência. Imagine um novo convertido cheio de Deus naquele lugar. Ele vai se derramar, ele vai dobrar o joelho, ele vai chorar. Porque é emocionante. Você vê o Maracanã lotado e todo mundo adorando a Deus. E é melhor do que o Maracanã lotado assistindo aquele Flamengo. time ruim não, lá, não o é Flamengo, ruim. assistindo o Flamengo e idolatrando o jogador. É melhor o Maracanã lotado, o povo adorando a Deus, do que aquela idolatria do urubu. Vamos colocar e ponderar aqui que é light, tá? O que foi ministrado tudo é light. Deus operou, houve manifestação, houve, mas é um evangelho light. Eu assisti muito cruzada do Billy Graham, e as cruzadas do Billy Graham não tinha mover, não tinha nada. A mensagem que o Billy Graham pregava, eu vou colocar muito simples. É muito simples. O que toda a mensagem que Billy Graham pregava era muito simples. Só que carregada de unção. Quando ele fazia apelo, era uma multidão correndo para o altar. Porque entendia, né? Uma preparação houve por tudo aquilo dali para que aquelas almas fossem salvas. Então eu preciso diferenciar o show, o light, do verdadeiro evangelho. Mas Deus trabalha no meio do light também. Em síntese, na sua visão, a igreja brasileira precisa de mais arrependimento e menos evento? Com certeza. Com certeza. Hoje, a gente vê, por exemplo, o âmbito político, né, que está demais. Né? A política, ela começou a fazer parte da nossa vida. Eu não vejo na igreja um posicionamento de arrependimento. Então, a igreja quer porque quer que a direita volte para humilhar a esquerda e para achar que agora nós vamos ser defendidos da agenda progressista, agenda woke, tal. Quer dizer, a gente teve 4 anos de um governo de direita e não conseguiu. A minoria fez um barulho enorme a ponto que está aí, a minoria fazendo barulho. Então, assim, eu não vejo um posicionamento de arrependimento nos líderes evangélicos do Brasil. Eu não vejo. E a única forma de Deus trazer um mover é através do arrependimento. E eu tenho falado, acho que faz uns 10 dias que eu estou falando isso, a gente está no propósito de jejum, e Deus colocou isso muito forte no meu coração. É isso que eu quero. A gente muitas vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha e acha que Deus só age daquela forma. Então eu comecei a orar. E estou pedindo para as pessoas orar assim, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte do teu movimento nessa última hora. Porque Deus continua se movimentando. Senhor, se o Senhor for fazer algo nessa geração, não faça sem mim. Eu quero fazer parte. Eu quero estar disposto a fazer parte do que o Senhor quer fazer. Não é melhor do que eu ficar cheio de pedra na mão e atacando para todo lado? Então, quer dizer, Deus tem suas formas de trabalhar. Eu, uma vez, fui evangelizar numa Cracolândia, eu vi pessoas recebendo comida e levantando ao céu e orando. Você acha que Deus recebe uma oração dessa? Sim, né? Sim. Gratidão. E é difícil as pessoas ver Deus na rua. Agora, outra coisa que me confronta muito, né? Essa questão do assistencialismo. A gente ajuda muito, né? Mas muitas das vezes só o pão não é suficiente. Então, por exemplo, o brasileiro tem muito costume de dar esmola. O brasileiro é conhecido por dar esmola, porque tem um monte de gente pedindo dinheiro na rua. O brasileiro dá. Mas a gente, como igreja, dá também. Mas onde está o amor no dá? Então, muitas vezes, entrega por entregar, porque já se tornou um costume. Mas muitas vezes, o que aquela pessoa que está recebendo a tua esmola, ela quer atenção, ela quer amor. Então, a gente, muitas das vezes, está dando muita esmola, mas pouco amor. E é por isso que não está havendo mudança. Dentro do nosso meio também. A gente está com muitas pedras, ou estamos criando mecanismo de achar que estamos agradando a Deus. A gente tem que
tirar a armadura, dizer, Deus, eu quero fazer parte do teu mover nessa última hora e que haja que comece por mim. Um arrependimento, uma mudança e que comece por mim. Se a gente ficar esperando pelos outros, nunca vai acontecer nada. Ô pastor, eu gosto muito do assistencialismo da igreja. É interessante. Existem cidades e até estados que a igreja dá mais assistência para os menos favorecidos do que o próprio estado. Então a igreja faz aquilo que o estado não faz. Porém, este não é o papel primordial da igreja. O papel primordial da igreja é pregar o evangelho, é levar a mensagem do reino. O assistencialismo é uma consequência, é a prática do evangelho pregado. Então a gente não pode simplesmente nos tornar relevante dando assistência aos menos favorecidos e não fazendo a nossa parte de pregar o evangelho do arrependimento. Então eu percebo também que tem muito assistencialismo e pouca pregação do arrependimento. Sim, cara, pregação do reino. Olha a revelação, Mateus 25. Jesus vai dizer aos que estão na direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí Jesus começa, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vesti, estive preso e enfermo fosse ver-me. Aí, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. O povo que vai entrar vai dizer, quando nós te vimos nu, quando te vimos com fome, quando te vimos com sede e quando fomos te visitar. Aí Jesus diz, quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim fizeram. Agora veja bem, por que o povo disse quando fizemos? Porque já fazia parte do seu convívio. Eles faziam sem perceber. Bom. Pegou a visão? Peguei. Por quê? Porque eu fui agora esses dias, eu entreguei, vou falar aqui, mas daí eu fui em 3 casas de recuperação, levar papel higiênico, sabonete e tal. As pessoas automaticamente, quer tirar foto? Cara, eu já estava nesse conflito, eu falei, não quero tirar foto. Por quê? Isso tem que fazer parte da minha vida. Tem que fazer parte do evangelho. Do evangelho. Você está entendendo? Né? Eu não preciso ficar mostrando. Infelizmente, tem que mostrar. Na imersão no Apocalipse, por exemplo, que a gente fez lá em Curitiba, foi o senhor que se preocupou de nós levarmos casa de recuperação para participar da imersão, e o senhor se preocupou em levar kit higiênico para todos os internos que lá estivessem. Foram mais de 100 kits higiênicos. Sim, isso é o evangelho na prática. Aqui está o Carlos que doou as meias. Ele doou as meias. Obrigado, irmão Carlos. E a gente comprou as toucas. E veja, não foi tremendo? A gratidão daquele jovem feliz porque receberam uma touca. Já colocaram a touca que ficou frio, né? E sim, mas isso não deveria... A gente quer mostrar. E até quando mostrar é louvável. Será que não era melhor? Jesus disse que a todo mundo direita faz, a tua esquerda não sai. Eu digo assim, é difícil hoje você não prestar conta. Mas foi lindo essa revelação que o senhor teve aí agora, né? Foi forte. Como nós fizemos isso, né? Ou seja, eles faziam a ponto de não perceber, ou seja, fazia parte do evangelho na prática. É a essência da pessoa, ceder, ajudar a fazer, né? Então, assim, e hoje, por que tem muita... Daí existe o outro lado, né? Os que estavam na esquerda, Jesus disse, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, porque tive fome, não me desse comer, tive sede. Mas a Bíblia diz que estava na esquerda mesmo? Estava na esquerda. Aí disse assim... Parece que Jesus sempre tem alguma coisa contra a esquerda. Mas aí Jesus disse o que lá? O que Jesus disse quando vocês não fizeram? E aí tem muita gente que não quer fazer. Então, assim, qual é a carga principal da igreja? É pregar. Mas servir o próximo faz parte da pregação. É por isso que Billy Graham pregava, né? Pregue a tempo e a fora de tempo. Se necessário, use as palavras. Você tem que entender que o amor é prática. Caridade. Por isso que muita tradução nova agora não tira o amor, é caridade. Porque o que é caridade? É a prática do amor. Dizer que ama não basta, eu tenho que praticar. E o que está faltando hoje na igreja? Vamos trazer para o contexto religioso? Está faltando acolhimento. Pergunta, eu não sei qual igreja você vai pregar por esse dia. Se você tiver familiaridade com a igreja, pergunta dentro da igreja. Vamos dizer que a igreja tem 100 membros e pergunta: quantos membros aqui conhecem 20 pessoas pelo nome? Isso é forte. Se tiver 2, é muito, de 100 pessoas.
As pessoas aprenderam a conviver dentro daquelas 4 paredes ali e ninguém tem nada em comum com o outro. Eu não sinto a dor do meu irmão, eu não sofro com o meu irmão. E muitas vezes o meu irmão está sem comida em casa, o meu irmão está para cortar a luz, o meu irmão está... E eu não sei. Por quê? Porque eu aprendi por tempo voltar para casa e o que importa é o que eu vou receber e o que ele tem ou não tem. Não me importa. E aí, se você for diminuindo, você vai ver que tem pessoas que conhecem 3 pessoas pelo nome, mas está ali todo dia. Mas não tem relacionamento. E evangelho é relacionamento. Evangelho é relacionamento. Então, nós podemos pontuar aqui também esse ser também um dos sinais da vinda de Jesus. Por se multiplicar. A iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o amor aqui é o amor no geral, né? Sim. O amor... E é a igreja que ama. Da criação para com seu Criador, o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, o amor fraterno. O amor se esfriou em todas as esferas da humanidade. Exemplo, com a falência do... A falência não, né? Porque ele foi assassinado. Com o assassinato de Charles Kirk, as pessoas celebraram. Outra coisa que vai causar aqui agora, como é que vai um bando de artistas, de celebridades, fazer movimentos contra a anistia? Vamos lá. E a maioria anistiada. Vamos lá que o povo fez baderna. Merece ser punido. Vamos resumir nisso. Merece ser punido. Mas eu, ser humano, celebrar que uma mulher fique 14 anos na prisão porque pichou uma estátua, isso aqui é um reflexo também do amor que se esfriou. É falta de amor. O Estado tem dinheiro para reformar tudo aquilo lá, dar uma punição pro povo. Existem crimes aí que o povo só vai varrer a rua. Agora ficar preso, apodrecer na cadeia. Aí vai um monte de artista anistiado manifestar que o povo apodreça lá na cadeia. Cadê o amor? E aí, vê, são narrativas, né? Narrativa. E aí, veja, você tocou no assunto. Imagine que seja um movimento da direita e a gente tenha nos trio elétricos. Vamos colocar o gospel, vamos colocar Aline Barros, Thales, Fernandinho. E coloca cantor sertanejo, Luan Santana, toda essa turma Gustavo aí. Lima. Ia ter o triplo de pessoa nesses movimentos. Quer dizer, e aí iria criminalizar porque são artistas e estavam carregando o povo. Agora, eles, por serem artistas e estarem ganhando dinheiro da Lei Rouanet, né, eles foram totalmente amparados pelo Estado para fazer esse movimento. E aí eles colocam imagens como se aquilo ali fosse uma manifestação. Até o Wagner Moura, né, que como um Capitão Nascimento... Tudo que ele falou foi contra ele. Transmitiu uma mensagem antecipada para o Wagner Moura de hoje. Para ele mesmo. Então, assim, é um sistema, né? O entretenimento ele é usado como futebol, é usado como novela, como artistas, como esses livros, são tudo usado para usar o povo como massa de manobra. E foi o que aconteceu. Não tira isso. Então, hoje a gente está vivendo uma crise existencial no meio evangélico. Existe outra frase muito forte. Isso que é bom fazer jejum, né? Que a gente está num jejum, a gente está numa pegada de leitura. E eu li essa semana o seguinte: por que a igreja ela é falha? Por que a igreja falha? Porque eu estou dentro dela. Essa é verdade. Porque a igreja é imperfeita. Porque ela é imperfeita porque eu estou lá dentro. Não ia mudar muito a situação da igreja, porque os crentes se acham os caras. Se fosse só Jesus, a igreja seria perfeita, né? Mas eu tô lá, quer dizer, existe a igreja perfeita aos olhos de Deus, através do sangue de Jesus nós somos justificados. Mas muitas das vezes eu quero achar imperfeição. A palavra imperfeito foi boa. Eu quero achar imperfeição em homens que são seres humanos como eu. Quer achar perfeição, né? Sim. Em homens que são seres humanos. Que nem eu errei. Vamos supor que eu errei na questão do bispo lá. Errou, depois fui exposto, foi tratado, eu errei. Mas por quê? O pessoal do Fuxico Gospel lá já tá te batendo. Né? Deixa eles lá. Agora, o que acontece? Eu errei, porque eu sou ser humano. Eu não sou dono da verdade. O único dono da verdade é Jesus. A única verdade absoluta que existe no nosso meio é Cristo.
E por isso a ele é a glória, né? Então, assim, a gente quer achar a perfeição onde a gente nunca vai encontrar. Agora, veja bem, quando eu entendo que a igreja é imperfeita porque eu estou lá, o sistema religioso é imperfeito porque eu estou lá, quando eu entendo que há um mover de Deus e eu quero fazer parte, não muda tudo. Em vez de eu querer esperar pelos outros, eu quero fazer parte. É a última hora, Jesus está às portas, mas eu quero fazer parte. Deus tem um movimento para essa última hora, Deus tem almas para salvar, Deus tem um mover. Mesmo sendo imperfeito, eu quero ser participante da igreja. Eu quero estar do lado de Jesus e pronto. Eu quero meu ser lugar é o igreja, pé eu quero dele. viver com Jesus. Eu quero ser Maria. Eu quero ser Maria. Pecando ou não, quero servir a Jesus. Eu quero estar aos pés da cruz, né? Eu não uso os erros alheios para me frustrar com Cristo e colocar culpa na igreja. A igreja me feriu. Eu odeio aqueles negócios que coloca como banda. Me perdoe se a igreja te machucou. A igreja não machuca ninguém, não. O que machuca são os homens Seres falhos, humanos. seres humanos. A igreja é perfeita, sem mancha, sem mácula. Entendeu? A igreja não tem que pedir desculpa, perdão para Seres ninguém, humanos não. ferem seres humanos. Seres humanos ferem seres humanos. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que foram curadas por Cristo, ele usa para curar pessoas, né? Curar pessoas. Então, a gente está esperando, muita gente está esperando o mover. A gente não tem que esperar o mover, a gente tem que ser parte do mover. Né? Porque essa ideia sempre desse avivamento mundial na última hora é como que se diz, as pessoas estão numa expectativa que o Espírito Santo vai descer e aí elas vão se mover. Não, eu preciso me mover. Eu preciso que esse evangelho, quando o Senhor, que eu te dei de comer, que eu te vesti, que eu te visitei, que eu chegue num nível que eu faça o cristianismo aparecer através da minha existência, que esse é o propósito, é que Cristo apareça, sem eu perceber. Perfeito. Que é o crescimento mesmo. Perfeito. Pastor, além desses sinais nos bastidores, no meio de nós, chamada igreja, há sinais geopolíticos também, né? O Lula teve na ONU. Criticou as sanções. E ele foi criticado, né? Também. E foi criticado ou elogiado? Porque o Trump elogiou ele, não, né? Primeiro ele falou de toda... Na realidade, o Trump utilizou de uma tática para trazer ele para a mesa. E ele fugiu da mesa, né? Então, veja bem. A ideia ali é que os líderes foram preparados com o discurso a favor do Estado palestino e que esse totalitarismo americano não serve. Só que daí o que Donald Trump mostrou? Que ele acabou com 7 guerras, ele acabou com uma guerra de 32 anos, ele falou uma guerra de 26 anos que a ONU nunca se preocupou em resolver. E ele falou isso na cara do Carlos Gutierrez, que é o presidente da ONU. Quer dizer, vocês não servem para nada. Foi isso que ele disse. Concernente ao Brasil, ele falou de toda a atrocidade que está acontecendo no judiciário, sobre as taxações, só que ele tinha se encontrado com o Lula por 20 segundos e gostou e falou, vamos sentar para... Mas na ideia, eu sentar... Por que o Lula não aceitou ir na Casa Branca? Porque foi o fato que aconteceu com o Zelensky, foi o fato que aconteceu com o presidente da África do Sul, ele iria ser humilhado. Ele ia expor na frente do Lula, foi o que o bispo fez comigo hoje. Toda a atrocidade. Você gosta, né? Pega água para mim. Ele iria expor na cara do Lula toda a atrocidade que ele está fazendo com a questão da narrativa. Outra questão que Donald Trump discursou é a questão... Veja bem, que um dia antes de ele ir para a ONU, ele falou sobre o autismo. Você chegou a ver isso? Não cheguei. Ele falou? Tilenol e paracetamol são causadores do autismo. E aí a FDA, o Kennedy, né, que é o ministro da saúde do governo americano, ele criou o remédio, por causa da água, mostrar o movimento aqui por causa de uma água. Ele criou o remédio para a cura do autismo. Olha só que coisa interessante. Então, veja bem, que foi o que eles já tinham comentado, né? Que tudo que tem resíduo de petróleo, que são corantes, que é biscoito, sucrilhos, tem um efeito na genética das crianças.
Só que mães gestantes que tomaram paracetamol e Tilenol, elas têm uma grande probabilidade de ter filhos autistas. Durante o Donald Trump falou isso antes do discurso da ONU, que está ligado ao discurso que eu vou falar da ONU. E é muito interessante estudar isso. E aí, veja bem, você sabia que no Brasil tem um monte de mulher de esquerda que estão filmando tomando Tilenol e paracetamol? É mesmo. Já começou. Olha só o nível de idiotização que a gente está. Ignorância, né? Porque estão indo contra dados científicos. É aqueles que defendem a ciência. Só que quando vai afrontar o que eles querem, eles são contra. Quer dizer, então, o que isso quer dizer? Que se o governo de esquerda falar que comer mato faz bem, todo mundo vai comer mato. Aí, vamos lá. No discurso da ONU, ele combateu outra narrativa, porque a narrativa dele está ligada ao que o Elon Musk fala e uma comunidade científica gigantesca fala. Aquecimento global é uma narrativa, não existe aquecimento global. Será que não? E aí ele atacou a COP30, que acontece em novembro no Brasil. Não existe aquecimento global. O que existe são narrativas. A Terra está resfriando. Elon Musk falou isso, Donald Trump falou isso, e várias pessoas falaram isso. A Terra não está na fase de aquecer, ela está na fase de esfriar, e é o ciclo. Não, mas, pastor, e a Antártida descongelando, derretendo? Não existe degelo. O que a NASA está fazendo lá? Dizendo que há teorias que está derretendo e vai aumentar o nível do oceano. Isso. Não é isso? Então, por que os bilionários, por exemplo, tivemos um incêndio no Havaí que foi para queima de arquivo sobre o caso do Didi lá. Quem que comprou aquela área foi só os bilionários e milionários. Então, veja bem, existe o incêndio da Califórnia, existe o incêndio do Havaí. São dois incêndios diferentes. No Havaí existia uma área gigantesca de nativos que não saiu de lá de jeito nenhum. E aí existe a ideia do incêndio criminoso. Tudo que foi azul, é só vocês dar um Google aí, vocês vão ver que não é teoria da conspiração. No incêndio do Havaí, no incêndio da Califórnia, tudo que tinha teto azul, tudo que tinha reflexo azul não derretia. Laser não derrete luz azul. Isso significa que foi incêndios provocados. Por quê? Lá no Havaí, eles tiraram as casas e fizeram tipo que um condomínio para elite. Então, se está havendo aumento do nível do mar, por que bilionários e milionários, por que o Luciano Hang está construindo uma torre de 500 metros de altura em Balneário Camboriú de frente para o mar? Então são narrativas. Muitas vezes até para desvalorizar e alguém ir lá e comprar os imóveis. Mas a própria Bíblia já não havia alertado sobre esse tempo que a terra estava gemendo com dores de parto, falando a respeito de aquecimento global, da destruição do meio ambiente. Aí existe o outro lado, né? Que daí existe por exemplo, o que aconteceu em São Paulo. Quando que aconteceu a catástrofe em São Paulo? Foi segunda-feira. Que catástrofe? Destruiu tudo. Foi um tornado. Foi. A fábrica da Toyota ficou destelhada. É mesmo. Eu não estava sabendo, não. Então, quando você puxa isso, as pessoas acham que não existe. A gente tem muito rastro químico e ligação de HAARP, né? Que são as antenas que são causadoras de mudança climática. Então, assim, nós temos armas de destruição pelo clima. Teoria da conspiração, né? Não é teoria. Eu sempre ensino, vamos lá. Dubai chove. Quem é que faz chover em Dubai? Dubai é deserto. Eles jogam um produto na nuvem e chove em Dubai. A China está em seca. Eles jogam bombas na atmosfera, nas nuvens e criam chuva. Então, imagine que o que é usado em Dubai eu pegar e potencializar em 100 sobre São Paulo. E aí eu tenho uma prova. Pega aí Carnaval de 2020. Comercial da Skol. A Skol tirou a chuva de São Paulo para o povo pular Carnaval e jogou a chuva para Cantareira. Tá no comercial. Tem um comercial da Skol lançando produto químico e limpando o céu de São Paulo. Aí gerou uma catástrofe na Cantareira. Rapaz, e eles não conseguem limpar o Rio Tietê, né? Para continuar a narrativa que o meio ambiente está sendo poluído. Sim, e aí você vê, e a gente precisa olhar isso. Se eles conseguem tirar a chuva para o povo pular Carnaval, toda ação há uma reação, consequência.
O que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu acompanhei. Estava vindo uma onda de ar quente. Ela veio lá do Amazonas, ela desceu ali pela Argentina, Uruguai, Paraguai, foi descendo. Chegou lá no Uruguai, ela subiu pelo Rio Grande do Sul e ela ia subir. Quando chegou exatamente em Santa Catarina, levantou um paredão. E aquela corrente com chuva, ela ficou parada em cima do Rio Grande do Sul. E, de repente, foi tudo destruído em horas. Quem viu, era coisa assim, absurda. Você olha lá, imagine um rio chegar Eu fui lá. Você olhar para um poste e saber que a água foi acima do poste. Em áreas assim. E aí existe toda uma questão. Então, tudo é criado, existe mecanismo de criar. E se você puxar aí no Google Antena Harp, você vai ver que no Brasil a Antena Harp está no Maranhão. Meu Deus. Até comentaram aqui agora, aqui na Bahia, os donos de lavouras cacaueiras fizeram nucleação de nuvens. Isso, para chover, o agro faz chover. De cacau para amenizar os efeitos do El Niño. O que é El Niño? O El Niño gera um monte de catástrofe climática, que gera seca, e gera inundação, gera chuva e tal. É efeito climático, El Niño. E essas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não está percebendo. Mas veja, Trump falou algo, a Terra está resfriando, mas eles têm armas para mudar o clima. Jesus sabia que essas armas existiriam? Ele sabia, né? É por isso que ele diz, Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E Jesus diz assim, na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aí Jesus disse, homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo uma nuvem com poder e grande glória. Aí verso 28, eu gosto do 28. Jesus disse, ora, quando começarem a acontecer essas coisas, terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, catástrofes, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Então, Jesus falou de terremotos em vários lugares, e a turma aí que fica, sempre teve terremoto. Pegue gráfico, né? Hoje tem o ChatGPT que dá um show no Google. E outras, tem a Grok agora do Twitter, vai lá e coloca gráfico de terremoto de 1990 a 2025. Você vai ver que só sobe. E outra coisa, os sinais descritos por Jesus ali em Mateus 24 nunca aconteceu todos de forma simultânea como está acontecendo agora. Simultâneo, tudo ao mesmo tempo, né? Guerras, rumores de guerras, maremoto, terremoto, enfim, pai contra filho, filho contra... Tudo está acontecendo de forma simultânea. Mas se a gente falar, pastor, que é o homem que está causando tudo isso, como é que a gente explica o princípio das dores? Seria a própria natureza ou o homem que causaria os princípios das dores? Então, veja bem, a Bíblia é um livro profético. E a Bíblia precisa se cumprir. Quem é que Deus usa para cumprir a Bíblia? O homem. O homem. Então, os homens só estão obedecendo o que está na palavra. Então, você nunca vai ver um rato construindo uma ratoeira, mas o homem constrói armas para sua própria destruição. Isso é forte, hein? Fala de novo. Você nunca vê um rato construindo uma ratoeira, mas você vê os homens construindo armas para sua própria destruição. A ponto que se você der um Google aí, você vai puxar aí construção de bunkers. Eles sabem tanto que haverá um apocalipse, haverá uma destruição, que haverá um colapso, que eles estão criando seus refúgios apocalípticos. O Alexandre de Moraes está criando uma ratoeira para sua própria destruição, porque agora a esposa dele também foi apanhada pela lei magnística, né? Eu estava vendo isso, Fábio. É muito importante a gente falar isso, porque a lei Magnitsky foi aplicada na Venezuela. Também. E não deu nada? A Venezuela não está lá. Então, existe coisas que... Existe o lado que você vê, não está acontecendo tal. Existe uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falar. Por exemplo, a questão bancária. O Banco do Brasil já está estudando a possibilidade de perder 50 mil clientes no exterior para manter as contas dos ministros. Eles estão dispostos a isso? Agora, presta atenção no que eu vou dizer, que é pior do que isso. E se eles fizerem isso, a área que mais vai ser afetada, agronegócio, o maior financiador do agro no Brasil é Banco do Brasil.
Isso aí. Aí vai afetar a cadeia de alimentação, que eles querem que as fazendas... Por quê? Hoje, quem é que está emprestando dinheiro para o agronegócio no Brasil não é o governo federal. Quem é? É banco privado. E o juro do banco privado é muito maior do que o banco federal. Então, o que está acontecendo? Os fazendeiros vão se endividar e a terra deles vão ser tomada pelo governo. E é uma agenda, que é a falta de alimentação, entre aspas, o controle sobre a comida. Fórum Mundial Econômico. Se nós controlarmos comida, nós controlamos pessoas. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continentes. E se nós controlarmos o dinheiro, nós controlamos o mundo. São 3 agendas: controle de alimentação, energético e dinheiro. E tudo isso está sendo controlado. Nisso aí, na sua visão geopolítica, o Brasil pode se tornar uma Venezuela? Imediatamente não. Os estudos dizem que se nada acontecer, que eu acho que vai acontecer, 5 anos vira uma Venezuela. 5 anos? Daqui 5 Mas o anos. que o senhor acha que vai acontecer? Que a direita volta em... Esses dias eles fizeram só uma pesquisa do Tarcísio como presidente, as bolsas explodiram. Então o sistema vai derrubar a esquerda e a direita vai acontecer no Brasil a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. E aquela revista The Economist já mostrou o Tarcísio como presidente no Brasil, não? Não, ainda não. mas é cedo, mas vai mostrar. Ela acerta tudo, né? Sim, e a gente vê o seguinte, para ver que o Brasil, a gente já citou isso aqui, acho que é um dos vídeos mais viralizados, que é a questão do Michel Temer voltar para a cena do... Né, que foi muito forte, não foi? Aquilo ali é forte. Dá curto-circuito. Falar disso aí, dá curto-circuito, internet cai. Será que a gente fala aqui? Eu digo que o Michel Temer é um agente Illuminati no Brasil desde a década de 80. Eu sempre falei isso. Ele é um agente Illuminati. O que seria um agente Illuminati? Ele trabalha para o sistema que governa. Os senhores do mundo. Então, veja bem. Ele substituiu o Sarney. Sim. Porque diziam que o Sarney era, né? Sim. Aí veja o que acontece. Michel Temer ele é o que resolve os problemas em Brasília. Ele não é presidente, ele não é deputado. E porque tudo que acontece dentro de Brasília é ele. Outra coisa, quem é que colocou Alexandre de Moraes no poder? Foi Michel Temer. Com quem eles estão traçando a ideia do... Como é que fala? Da anistia. Michel Temer, daí colocaram o Paulinho. Então, o que acontece? Depois da sanção contra a esposa, né, o Michel Temer, até o próprio Paulinho, falou: a gente precisa rever e tal, vamos mudar as pautas. E está todo mundo amedrontado. Ele apareceu agora no cenário político para resolver essa questão da anistia. Será que ele consegue, pastor? Vai. A ideia dele, ele, como jurista, né, ele está tentando mudar a pauta novamente para ser aprovado algo que o Bolsonaro fique preso. Inelegível e continue ainda, vão reduzir a pena do Bolsonaro. A ideia, né, até... Não vou citar a fonte, mas é que a ideia do Paulinho é soltar todo mundo que está preso. Exceto o Bolsonaro. Exceto o Bolsonaro. Então, assim, é uma ideia que pode também, né? Hoje eu vi, né, que os advogados do Bolsonaro estão querendo tirar ele da prisão domiciliar e da tornozeleira. Então, assim, ontem o Barroso falou que ele está sendo altamente prejudicado pelos Estados Unidos no Roda Viva. Ontem não, segunda-feira. Quer dizer, ele expor publicamente que ele está sendo prejudicado, ele não tem apartamento, tem muito negócio na América. Então, assim, eu não acredito que todos os ministros do Brasil vão abrir mão do seu império, da liberdade de ir e vir na América. Aí a América sancionou todos envolvidos na eleição, todos os assessores de Alexandre de Moraes envolvidos no TSE nas eleições de 2022 perderam seus vistos. O mais famoso é o Benedito lá, que falou ordem dada, perdeu também. Então, veja bem, tá vindo os embargos sobre o Brasil. O Brasil, o que está acontecendo, isso é a minha visão, tá? O que está acontecendo no Brasil é altamente proposital, porque pode vir o presidente que foi para colocar o Brasil em ordem de novo. Vai levar décadas. É mesmo. O Brasil está com 14 trilhões de dívida. Meu Deus do céu. Então a nossa esperança tem que estar em Cristo mesmo. É em Cristo. Então, assim, e aí vem, a direita vem e acaba, a esquerda vem e acaba, a direita vem e conserta. Veja o sistema de amortecimento. O povo se alegra e fica triste, e se oprime, e se divide. E quem ganha com isso sempre é o diabo, né? Eu tenho tentado colocar na mente das pessoas, é melhor para um governo que
brasileiro ou qualquer país que seja de direita, dá mais liberdade para a questão religiosa, mas a igreja está acima disso tudo. Entra nesse contexto, né? Eu tenho um posicionamento, eu sei que é melhor para o Brasil que a direita esteja no poder, mas não intervém na minha fé e na minha busca por Deus. A gente falou hoje de manhã lá na rádio, e é bom falar aqui, nós perdemos 4 milhões de fiéis por causa de política. Perdemos... É muita coisa. Mas esses 4 milhões aí separaram os que se afastaram e os que se tornaram desigrejados. Sim, né? Que não quiseram mais saber de igreja por causa da política. E isso afetou o crescimento da igreja. Quer dizer, a igreja tinha uma projeção de crescimento que paralisou. Então, o senhor concorda com o pastor Aloísio, que fala que o bolsonarismo atrapalhou o crescimento da igreja? Tu viu a fala do pastor Aloísio da Videira? O pastor do Pablo Marçal? Sim. Ele falou que o bolsonarismo atrapalhou o crescimento da igreja. Eu concordo plenamente. Eu acredito assim, a gente precisa de políticos justos, políticos que tenham viés da família tradicional e todo esse princípio. Precisamos. Mas a nossa confiança está em quem? O nosso rei está vivo e governa sobre tudo. E ele não perdeu o controle de nada. Então, quando eu ficar nesses debates, eu não vejo. O Brasil está dentro de uma agenda. É por isso que eu estou dizendo. A agenda do agro é uma agenda mundial, a agenda do dinheiro digital é uma agenda mundial. Essa questão de vigilância... Você viu o que vai acontecer agora? Vigilância sobre imóvel de locação. Vigilância sobre hotéis e motéis. Todas as pessoas que tiverem acesso a um hotel e um motel vai ter registro no governo federal. Eles estão criando uma teia de rastreio. Isso já existe na Europa, isso já existe nos Estados Unidos, isso já existe na China. O Brasil, vamos dizer, que estava atrasado e agora está entrando dentro do sistema. Então vai continuar acontecendo. Por quê? O mundo está sendo preparado para o anticristo. E a igreja precisa estar pronta para a vinda de Cristo. Então tudo isso é um cenário montado para o governo mundial. Sim. O governo mundial já está acontecendo, pastor? Já está acontecendo. É muito forte essa questão, principalmente desses posicionamentos do Trump. Veja, na ONU, todo mundo lá discursou e tal, queremos Estado da Palestina, fim do que está acontecendo de Gaza e tal. Dia 22 também, Donald Trump falou que quem vai resolver o negócio com a Arábia Saudita e Gaza vai ser Jared Kushner. Eles podem votar o que quiser. Com o Hamas dentro de Gaza não há Estado palestino, não há nada. Então, veja, existe toda uma agenda por trás sendo estabelecida. Na minha visão, né, volto a falar, o Oriente Médio se prepara para o Messias, que é o anticristo, e o mundo caminha para um caos. O anticristo aparece e resolve organiza esse caos. Cavaleiro do Cavalo Branco. É por isso que ele é o Cavaleiro do Cavalo Branco. E qual seria a mensagem de Deus para essa geração, mediante a tudo que nós estamos vivendo? O que eu acabei de dizer, eu quero fazer parte do teu mover nessa última hora. A gente tem que se desprender mais da terra e nos encher mais do céu e nos envolver mais nas coisas do céu, porque a vinda de Cristo é eminente. A qualquer momento Jesus pode voltar. Pastor, mas com tudo acontecendo diante dos nossos olhos, não é visível e perceptível que a grande tribulação está vindo aí, nós iremos passar por ela? Não acredito, né? Eu continuo no meu mesmo posicionamento. Porque nós estamos, eu tô vendo que o irmão tá se desviando. Não, nós estamos sendo participantes deste cenário que está sendo montado. Sim. O senhor acredita que nós seremos arrebatados a qualquer momento ou nós iremos ver a manifestação do anticristo e aí no meio da grande tribulação seremos arrebatados, ou nós iremos ver a manifestação do anticristo, Deus despejará a sua ira sobre os ímpios, a igreja será perseguida e aí nós, depois de tudo, seremos arrebatados? A igreja vai ser arrebatada. Na minha visão, eu continuo acreditando no arrebatamento da igreja. A gente está vendo, né? O primeiro juízo de Deus é a entrada do anticristo. O mundo está sendo preparado para ele. É o que eu defendo isso. Eu não consigo ver o anticristo governando a terra com a igreja aqui. A igreja tem mais poder e mais autoridade que qualquer governo. Principalmente o governo das trevas. Mas mediante tudo o que está acontecendo, onde está a bendita esperança? Está no coração dos salvos. Existe uma igreja que grita Maranata dia e noite. Existe uma igreja pronta para falar de Jesus. Nós não ficaremos aqui para o juízo. Para o juízo e nem para ver a manifestação do rico. Para ele entrar, a igreja sai. A igreja sai, aí o anticristo se manifesta. E aí começa a sequência apocalíptica, né?
que é uma falsa paz, guerra, fome, peste, morre 2 bilhões de pessoas por pestes, fome e violência, e aí vem os mártires, vem uma grande catástrofe climática, vem o silêncio do céu, começa as trombetas, até chegarmos no Armagedon. A ira é de Deus. Então, nós fomos arrebatados. Esse podcast vai ficar aqui esse conteúdo. Vai continuar pregando. Vai continuar. O povo está na internet procurando saber o que aconteceu e está desesperado e tal. Entrou aqui no Eu Acredito Podcast, olhando para aquela câmera ali, qual seria a mensagem do pastor Carlos Cardoso e eu, que estamos na glória, para as pessoas que estão nos assistindo agora? Não se submeta ao sistema e à marca da besta. Seja resistente, nem que se for morrer por amor a Cristo. Não se submeta ao sistema. E tem como resistir? Tem, eu até a morte. Vai ser solto um demônio com cauda de escorpião que vai açoitar a humanidade. Mas povo quem será quer o céu Jesus. não vai se submeter ao governo do anticristo. João viu uma multidão, né? Com vestes brancas no céu. Os mártires da grande tribulação é uma multidão. Se fosse hoje, não vou dizer a salvação antes da igreja. A minha visão dessa visão tribulacionista é que se fosse hoje, se salvaria muito mais almas na grande tribulação do que a igreja aí dos últimos 50 anos. Porque muita gente, sabendo que Jesus veio e ficou, não vai se submeter ao governo do anticristo. Perfeito. Pastorzão, você tá olhando no relógio aí, tá igual o pastor Silas Malafaia. Deu 30 minutos, pastor Silas Malafaia no podcast. 30 minutos! Aí ele olhava, deu uma de desentendido e vamos mais. Aí ele falou, deixa eu responder a última pergunta, senão... 1 hora. Mas sei que o senhor tem compromisso. Obrigado por mais uma vez. Eu vim compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado em sua vida. E que bom que deu certo esse podcast aqui, viu? Deus abençoe. Muita gente interagindo conosco agora, mais de 1.500 pessoas comentando, um monte de pessoas. O povo te ama aqui no Eu Acredito Podcast, né? O povo te ama. Obrigado pela sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado por você fazer o Eu Acredito Podcast acontecer. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí agora. 30 segundos para você se inscrever. Deixa o seu like, deixa o seu gostei, enquanto você se inscreve e deixa aí o seu like. Hoje nós estamos gravando a partir do M13 Studios, fica aqui na Praça Pedro Lessa, número 110. E se você deseja fazer um podcast, entre em contato com o pessoal do M13 Studio, o pastor Jonatas Almeida, o adorador na praça, que foi a conexão para nós estarmos aqui. Tem a Rafaela, que está cuidando de toda a organização. É um estúdio novo, né? Novo. E M13 Produções, né? M13 Produções, você pode procurar. E se você deseja fazer o seu podcast, entre em contato com o pessoal, pastor Jonatas Almeida, e venha tirar o seu projeto do papel e fazer acontecer aqui também o seu podcast. Eu estou procurando aqui um link para eu disponibilizar, porque o YouTube está de sacanagem, desculpa a expressão, não está notificando todas as pessoas que são inscritas em nosso canal, até aqueles que ativaram o sininho de notificações. Está desinscrevendo também. Né? Todas as vezes que nós entramos ao vivo, eles não estão notificando. Então, talvez por isso que você não está recebendo aí a notificação quando nós entramos ao vivo. E aí eu criei um grupo no WhatsApp, porque antes de começarmos todos os podcasts ao vivo, nós mandamos lá no grupo do WhatsApp para você clicar no link e já vir direto pelo nosso canal. Se eles não te notificam, nós te notificamos lá no grupo do WhatsApp. Cadê esse link? Cadê esse bendito link? Vai no grupo e pega o link direto do grupo, copia. Tu sabe copiar lá? Eu não sei, eu sou ignorante nas redes sociais. Cadê? Tá no grupo? Entra no grupo, clica na imagem. Ontem eu consegui. Que luta. Ontem eu consegui facinho. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Aqui, ó, vou mandar o... Conseguiu? Não.
Eu tenho o grupo aqui. Tem aí, manda ver. Ai, Deus. Então você participa lá do nosso grupo no WhatsApp. Eu não consigo adicionar membros. Vamos lá. Conseguiu? Conseguiu ali? Não, eu não consigo. Não conseguiu. Você tem que ir aqui, ó. Vamos lá, vou te ensinar aqui, ó. Tá. Você vai aqui, clica no grupo aqui. Aqui tá convidar pessoas pelo link. Daí convidar. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Convidar pessoas pelo link. Aonde? Daí. Toma aqui. Me ajuda, que o senhor é dos grupos do WhatsApp. Pastor Cardoso tem uma igreja online. Se você está sem congregar, vai para aí. Como é o nome da igreja online lá, Pastor Cardoso? Eu sou igreja. Eu sou igreja. Não. Aí, já está copiado. Já está copiado? Ó, pessoal, estou disponibilizando para vocês aqui agora o link do nosso grupo no WhatsApp para você fazer parte do nosso grupo. Aqui, ó. Faça parte do nosso grupo. Nosso grupo aqui, ó. Disponibilizei o link para vocês aí agora. Só clicar no link que vai direcionar já ao nosso grupo no WhatsApp. Aí você vai ser notificado por mim, por nossa equipe, todas as vezes que nós estivermos ao vivo. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado, Otávio, que ficou aqui na técnica hoje, ao Marcel, obrigado, pastor Jonathan, Jefferson, Carlos nos prestigiou aqui hoje. Obrigado, tá, Carlos? Alegria poder estar contigo, é uma bênção, sempre abençoa o pessoal lá, né, pastor? Eu ganhei uma jaqueta linda do irmão Carlos. E eu não trouxe para esse frio aqui de São Paulo. Ele tá passando frio de bobeira. Eu vou nessa. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta com o pastor Presley Camargo. E daqui a pouco eu estarei ao vivo no canal da Demais Music, juntamente com o pastor Jonatas Almeida e equipe, em mais um podcast. Até mais. Meu Deus. Microfones aí, privado.